Estamos em Gálatas, capítulo 3, tirando algumas aplicações do texto. Vamos seguir aqui com o versículo 20 em diante. Dê uma pausa no vídeo, faça a sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo o que eu vou dizer aqui. Então vamos lá, verso 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. O apóstolo Paulo está fazendo uma comparação entre a aliança da promessa, que foi feita com Abraão, e a aliança da lei, que foi feita com o povo de Deus lá no Monte Sinai, intermediada por Moisés. Ele está falando que, no caso de uma aliança, o mediador não é de uma pessoa. Por quê? Porque para haver mediador, tem que haver pelo menos duas pessoas. Se houver uma só, não precisa de mediador. E aí ele fala, mas Deus é um só, comparando a aliança da promessa com Abraão com a aliança da lei, como eu falei, intermediada por Moisés. O que Paulo quer dizer aqui? Ele quer dizer que a aliança da lei, ela é inferior à aliança da promessa porque ela precisou de um mediador. Deus não fez um pacto com o povo de Israel diretamente, não. Ele usou mediadores. Paulo revela aqui que os mediadores, no caso, foram Moisés e os anjos. Lá no Sinai, Deus, quando veio fazer o seu pacto, ele usou anjos para entregar a lei a Moisés e Moisés entregou a lei ao povo. Então houve aí dois mediadores. Deus não se relacionou diretamente com o povo para fazer aliança. No caso da promessa, Deus se relacionou diretamente com Abraão. Ele fez a promessa diretamente para a pessoa de Abraão. O que para você valeria mais? Deus fazer um acordo com você intermediado por duas pessoas, dois grupos, ou Deus diretamente chegar para você e fazer um acordo? Pois é, Deus chegou pessoalmente para Abraão e prometeu a ele tudo aquilo que nós vamos receber um dia. Por isso que essa promessa tem tanto valor. Além de ter vindo do próprio Deus, ela foi dada pessoalmente por ele, mostrando a importância que Deus dá a essa promessa. Versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? É como eu falei no estudo. Será que a lei, ela deve ser colocada como adversária da promessa? Por que alguém pensaria isso? Porque a discussão toda gira em torno da promessa e da lei. Então a maioria acaba pensando que uma está contra a outra, mas não é verdade. O apóstolo Paulo explica, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça, na verdade, seria procedente da lei. A lei não tem o objetivo de dar vida a ninguém. Quem tinha esse objetivo é a promessa. É a promessa que garante vida, não é a lei. Então a lei não veio competir com a promessa. E muita gente faz confusão com isso até hoje. Coloca a lei contra a promessa. A promessa de salvação em Cristo é uma coisa, a lei é outra. Mais à frente o apóstolo vai explicar isso direito. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Se você for pecador, você tem que se firmar na promessa, não na lei. Ah, mas eu quero me garantir na lei, você poderia dizer. E eu diria, boa sorte, porque na verdade não há como se garantir pela lei. Deus encerrou tudo sob pecado. Quando o apóstolo Paulo fala a Escritura encerrou tudo sob pecado, é o mesmo que dizer que Deus encerrou tudo sob pecado, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o que a Bíblia fala é Deus que fala. A Escritura encerrou tudo sob pecado. Para quê? Para que o ser humano não tivesse outra possibilidade de salvação a não ser Jesus Cristo. E para conseguir essa salvação em Cristo, basta crer nele. Esta é a vontade de Deus. Por isso que ele tornou a coisa assim, dessa maneira. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, isto é, nela presos, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Antes de você ter fé em Jesus, você estava preso à lei, tendo de observar a lei, porque não havia outra alternativa. Mas a partir do momento que você ouviu que Jesus cumpre a lei no seu lugar, o que cabe a você fazer? Crer nesse Jesus. As pessoas ficam ouvindo a pregação do evangelho. Basta crer em Jesus, se arrependa de seus pecados, crê em Jesus, será salvo. E mesmo assim muitas pessoas rejeitam essa mensagem. Não temos que ficar tornando a mensagem
de evangelização adocicada, florear. Não precisamos fazer isso. Temos que simplesmente pregá-la com fidelidade e esperar que, se for da vontade de Deus, aquela pessoa creia. É isso que nos cabe fazer. Ninguém foi chamado para convencer outras pessoas a se tornarem crentes. Não, nós fomos chamados a pregar o evangelho da salvação em Cristo. Quem convence, a Bíblia diz, é o Espírito Santo de Deus. Aqui no versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio. Eu já falei na aula. Aio é um professor, um guia, um mestre. A lei, ela foi o nosso professor para nos conduzir a Cristo. Quando ela cobrou de nós coisas que não podíamos fazer, quando ela cobrou de nós uma obediência perfeita, ela estava nos ensinando indiretamente que não há possibilidade de ser salvo observando-a. Qual deveria ser a conclusão? Devo buscar a Cristo, devo me apegar a Jesus. É isso que a lei quer nos ensinar, que nós devemos nos apegar a Jesus para sermos salvos. Por isso que ela é tão exigente, por isso que ela é dura, por isso que ela nos atormenta, para que nós caiamos em si e busquemos a Jesus. Versículo 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Eu falei ainda agora, o aio é a própria lei. Uma vez que nós temos fé em Cristo, agora que a fé em Cristo veio para a nossa vida, nós não precisamos mais da lei. Detalhe, como meio de salvação. Como meio de salvação. Alguém pode pensar que, como eu fico todo o tempo batendo na tecla de que nós não precisamos da lei porque temos fé em Cristo, alguns pensam que eu fico aqui defendendo uma libertinagem com respeito às normas, às regras para a vida cristã. Não, todo o tempo aqui eu quero enfatizar aquilo que o próprio apóstolo Paulo também quer enfatizar. O quê? Que a lei não serve mais para a nossa vida em termos de salvação. Não serve mais. A lei, como um meio de agradar a Cristo, como uma expressão de gratidão do crente, é outro papo, é outra coisa. Agora a lei como meio de salvação, realmente, ela não tem qualquer valor para nós. Quando a gente fala em matéria de salvação, basta a fé em Cristo. Versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Qualquer um que crê em Jesus como Salvador deixa de ser uma mera criatura e se torna filho de Deus. Por isso que lá em João capítulo 1 diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Nós sabemos que o batismo ele é simplesmente um símbolo externo de uma realidade interna. Qual a realidade interna? Que nós morremos em Cristo na cruz e ressuscitamos com Ele para uma nova vida, a vida cristã. Em outras palavras, o batismo ele simboliza uma conversão verdadeira que houve na nossa vida, no nosso interior. Se nós nos convertemos de verdade, então de Cristo nos revestimos. É como se agora nós estamos vestidos de Cristo, numa linguagem figurada, e quando Deus olha para nós, Ele não nos condena porque Ele vê Cristo na nossa vida, ele vê Cristo em nós. É nesse sentido que nós estamos revestidos de Cristo. Versículo 28. Dessarte, isto é, dessa maneira, não pode haver judeu nem grego. Não pode haver diferença do judeu para o grego em matéria de salvação. Não pode haver diferença do escravo para o liberto. Não pode haver diferença do homem para a mulher. Por que não pode haver diferença? Porque todos nós fazemos parte do mesmo grupo em Jesus. E por que fazemos parte do mesmo grupo? Porque todos nós cremos em Cristo. Para fazer parte do corpo de Cristo, para fazer parte da igreja, basta crer em Jesus como Salvador. Nisso não há distinção alguma entre judeu e grego, escravo, liberto, homem, mulher. Não há diferença alguma. Basta ser em Jesus para fazer parte desse povo abençoado. Versículo 29. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, embora você veja por aí muita gente insistindo que Israel, a nação de Israel, é o verdadeiro povo de Deus, saiba que o judeu étnico, o judeu de raça, nem esse pode ser considerado como o verdadeiro descendente de Abraão. O verdadeiro descendente de Abraão
é aquele que segue o exemplo de Abraão, é aquele que crê. Este é o verdadeiro judeu, o judeu espiritual. É este que importa. Aqui o apóstolo declara: se sois de Cristo, você é de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E aqui no capítulo 4, o apóstolo continua: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Veja só que interessante. Aqui, por causa dessa expressão posto que, muitas pessoas interpretam errado esse texto. O que quer dizer a expressão posto que? É uma conjunção concessiva. Posto que significa embora. Embora. Então, como é que a gente deveria ler esse texto? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de escravo, embora ele seja senhor de tudo. O que o apóstolo quer dizer aqui? Que quando nós somos menores, embora a gente seja herdeiro, né? Somos menores, herdeiros menores de idade. Como assim, professor, menor de idade? Está se referindo à época que a gente não era crente ainda. É essa a linguagem aqui. É esse o simbolismo aqui. O herdeiro menor de idade é aquele que ainda não se tornou um crente. Então ele está falando, durante o tempo em que nós éramos herdeiros menores de idade, em que não éramos crentes ainda, não tínhamos diferença nenhuma para o escravo, aquele que não é crente. Mesmo nós sendo o quê? Senhores de tudo. Como assim senhores de tudo? Porque a gente já é um eleito, porque nós somos eleitos, nós estamos destinados a crer em Jesus, mas enquanto não ainda demonstramos essa fé em Jesus, enquanto ainda a conversão não aconteceu na nossa vida, nós somos iguais aos não crentes. Não é verdade? É como se não houvesse nenhuma promessa para nós, é como se não houvesse nada para herdar, porque nós e os não crentes somos, aos olhos humanos, a mesma coisa. A mesma coisa. Versículo 2. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Enquanto a gente ainda não é crente, nós estamos sujeitos à observância da lei, assim como os não crentes. E nós vamos ficar na situação até o tempo predeterminado pelo Pai. Que tempo? Aquele tempo que o Pai já decidiu que nós iríamos crer em Jesus como Senhor e Salvador. Enquanto esse tempo não chega, nós estamos sob a tutela, a curadoria da lei. Estamos sujeitos a ela, tendo de observar as suas exigências para sermos salvos. Em outras palavras, estamos debaixo de maldição. Enquanto Jesus não vem à nossa vida, enquanto não cremos em Cristo, estamos nessa situação triste. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, de novo, menor quer dizer aqui, não crente ainda. Quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O que é o rudimento do mundo? No caso de um judeu, seria sujeito à observância da lei mosaica. No caso de um não judeu, seria a observância de qualquer lei da cultura da pessoa, do lugar onde ela vive, eu não sei. Algum tipo de lei que ela tem de observar para se justificar diante de Deus. Isso é que significa rudimentos do mundo. Todo tipo de lei, incluindo a lei mosaica, que sirva como meio de obtenção de salvação. Então, quando nós não éramos crentes ainda, nós estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo. Versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, em outras palavras, a época propícia para a vinda de Cristo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, como querendo dizer, Deus se encarnou, a segunda pessoa da Trindade se encarnou, nascido de mulher, nascido sob a lei, e se sujeitou à lei. É isso que quer dizer. No tempo apropriado, Deus enviou Cristo e este veio ao mundo, nascido de mulher, ou seja, tornou-se homem, se sujeitou à lei, versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei. Eu não falei aqui que o menor de idade, que somos nós, né? No caso, nós somos iguais aos não crentes, por quê? Aos não eleitos, por quê? Porque todos nós temos de observar a lei para sermos salvos, não é isso? Mas Jesus veio para garantir o nosso resgate, para nos tirar dessa situação, para nos salvar. E não apenas para nos salvar. Olha o que o versículo 5 diz, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Cristo veio para nos salvar, mas não só isso. Ele veio também para que nós fôssemos adotados na família de Deus. E no versículo 6, um dos mais belos versículos da Bíblia, Paulo declara: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama,
Abba, Pai. Então, nós fomos adotados na família de Deus. E porque fazemos parte da família de Deus, o Espírito Santo não apenas fez em nossa vida uma obra de regeneração, mas também passou a habitar em nós. E ele habitando em nós, ele faz com que se desenvolva entre nós e Deus uma relação mais íntima, uma relação de pai e filho. O Espírito Santo nos faz clamar, Abba, Pai. A palavra Abba, ela vem do aramaico, que é uma língua muito parecida com a língua hebraica, e ela significa pai. Essa relação que nós passamos a ter com Deus depois que nos convertemos é uma relação íntima de pai e filho. Ah, professor, mas Deus desde sempre não é pai? Olha, no Antigo Testamento, os judeus sabiam que Deus os via como filhos. Eles sabiam disso. Mas eles consideravam que Deus via a nação como filho, não cada indivíduo, tá entendendo? Se você for lá no Salmo 103, versículo 13, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Sempre é mencionada a relação de paternidade de Deus com a coletividade. Você não vai encontrar no Antigo Testamento aquela relação de pai com o indivíduo, com uma pessoa, mas com a coletividade, o grupo dos que creem. Então, a ideia comum no Antigo Testamento é que Deus via a nação, o povo, como seu filho. O foco sempre vai estar mais na coletividade, não no indivíduo. Se o foco tivesse no indivíduo, com certeza a intimidade seria maior, concorda? Jeremias 31, versículo 9 diz assim: virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Olha, fala sempre em termos de coletividade, fala em termos de nação, fala em termos de tribo, mas não fala em termos de indivíduo. Oséias 11, versículo 1: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas aqui está se referindo a quem? A Israel. Deus se referindo a Israel como seu filho. Quando Jesus veio, ele mudou isso com o quê? Com a oração do Pai Nosso. Ele ensinou os indivíduos, a pessoa, individualmente falando, a orar a Deus, se dirigindo a ele como Pai Nosso. Então o povo de Deus, ele se dirige a Deus, Pai Nosso, sabendo que ele é o Pai de cada um de nós. Versículo 7: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Os escravos do pecado são os que não aceitam a Jesus como Salvador, mas nós, sendo filhos, nós temos uma proximidade muito além da salvação. Nós temos uma proximidade, como eu acabei de falar, de pai e filho. É essa singularidade da nossa relação. Por isso que o Espírito Santo, ele atua na nossa vida, para a gente aprender a se dirigir a Deus, chamando Deus de Pai, Abba, Pai. Então, terminamos as nossas aplicações por aqui e que Deus nos conscientize do valor dessa família, da família de Deus, da igreja, desse corpo do qual fazemos parte, desse corpo no qual somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai. Amém.